falei para vocês, vou apresentar aqui uma videoaula para reforçar nosso estudo de ondulatória. Então, na parte da física, tá bom? Então, eu coloquei aqui os conceitos iniciais a respeito dos elementos e características de uma onda, tá? E esses conceitos a gente vai preencher com base nesse exemplo de onda. Então, e só lembrando, as ondas podem ser classificadas como uma onda mecânica, onde é aquela que precisa de um meio para se propagar. Esse meio pode ser um meio sólido, líquido ou então meio gasoso. Lembrando que a velocidade de propagação no meio gasoso é menor do que no líquido, que é menor do que no sólido. A velocidade de propagação no sólido é a maior de todas, tá bom? E as ondas também podem ser classificadas como ondas eletromagnéticas. Essas não precisam de um meio para se propagar. Exemplo de onda mecânica, a gente vai abordar o som. E o exemplo de uma onda eletromagnética, a luz, tá bom? Então vejamos aqui os elementos e características. Temos a amplitude, comprimento de onda, frequência, período, velocidade de onda, tá? E a representação em um gráfico de uma onda. O que acontece? Primeiro, amplitude. Amplitude é a distância do centro simétrico da onda, ou seja, da metade representado até o ponto mais alto, ou do centro até o ponto mais baixo. Esse ponto mais alto, ele recebe um nome. Recebe o nome de crista, tá bom? E o ponto mais baixo recebe o nome de vale. Então, a amplitude é a distância do centro até o ponto mais alto, ou do centro até o ponto mais baixo, que são mais alto crista, mais baixo vale, beleza? Nesse exemplo aqui, a amplitude é de 0 até 4, ou seja, a unidade aqui está em centímetros, então quer dizer que a amplitude é 4 centímetros. Se você verificar no vale, também vai dar a mesma coisa. 0 a menos 4. Aí você, professor, menos 4 você coloca em módulo, ou seja, a amplitude ela sempre vai ser um valor positivo. Então, em módulo, 4 centímetros. Então, quer dizer que nesse exemplo, 4 centímetros, beleza? Aí, continuando, temos o comprimento de onda. Essa letrinha grega aqui, ó, que é um Y ao contrário, cabeça para baixo, o nomezinho dela é lambda, tá? Lambda, letra grega, significa comprimento de onda. Aí, professor, o que é comprimento de onda? É a distância de uma crista a outra, ou a distância de um vale a outro. Já como você compreendeu o que é crista e o que é vale, dá para fechar o que é comprimento de onda. Ou seja, você pode fazer tanto dessa crista para essa, ou dessa crista para essa. Aliás, desse vale, né? Se você pega aqui, ó, lembrando que aqui é o zero, intersecção zero, no plano cartesiano, tá? Então você pode ver que vai do zero até quanto, ó? 0 até 8. Então, quer dizer, o comprimento de onda, 8 menos 0. Nesse caso aqui, o comprimento de onda vai ser de 8 centímetros. Se você quiser fazer também pelo vale, vai ter que dar a mesma coisa. Ou seja, aqui está em 4, ó. 4. Foi até 12. Está aqui o outro vale. Quando você faz 12 menos 4, vai dar justamente 8 centímetros. Lembrando que é em centímetro, porque a unidade aqui está em centímetro, tá? Veja já a observação aqui embaixo, ó. Transformar centímetros em metro. Por quê? Porque, de acordo com a unidade padrão de medida para comprimento, a unidade padrão é um metro. Então, se aqui está 4 centímetros, já sabe que para transformar, divide por 100, ou seja, 0,04 metros. Beleza? Nesse caso, o comprimento de onda vai ser 0,08 metros. Deixa logo em metros, tá bom? Então, esse gráfico pode vir tanto em metros, essas unidades, ou em centímetro. Nesse caso aqui está em centímetro. Frequência. A frequência, pessoal, tem a ver com a quantidade de oscilação que a onda dá em determinado intervalo de tempo. Quanto maior a quantidade de oscilação, maior é a frequência, tá bom? Então, nesse caso aqui, tanto frequência quanto período são informações que o enunciado da questão ela tem que trazer. Por quê? Porque se o enunciado não trazer, não tem como você saber qual é a frequência e qual é o período, a não ser que ele dê velocidade e o comprimento de onda. Aí você pode saber frequência ou período, tá? Mas a frequência é a quantidade de oscilação que dá em determinado intervalo de tempo. E a unidade de frequência é o Hertz. Nesse exemplo aqui, vamos subentender que a frequência vai ser 20 Hz. Um exemplo, tá?
Então quer dizer, frequência 20 Hz, beleza? O período. Período é o tempo com que a onda realiza um determinado pulso. Então, quando eu falo período, tempo, letrinha T. E a unidade padrão de tempo é quem? É os segundos. Então, professor, tem a frequência, como é que eu posso achar o período? Está aqui, ó. A relação da frequência e período, ou período e frequência. Ou seja, um é o inverso do outro. Se você tem um, acha o outro. Ou seja, se você tem o valor aqui da frequência, por meio dessa relação a gente pode achar o período. Então, por exemplo, se eu tenho uma frequência, eu vou achar o período. Como? Vou substituir aqui o F, no caso aqui pelo valor da frequência, que é 20 Hz. Então eu faço 1 sobre 20 Hz, acho aqui, tá? 1 dividido para 20, que vai dar 0,05 segundos. Por quê? Porque a unidade padrão de tempo, de acordo com o SI, é segundos. Então aqui, ó, 0,05 segundos. Então, por meio da frequência, achei o período. E lembra que pode ser o contrário. Por meio do período, eu acho a frequência. Só basta utilizar essa relação aqui do contrário. E para a questão da velocidade? Lembra, velocidade de onda, eu preciso do comprimento de onda, tá? Ou seja, eu preciso do comprimento da frequência, então do comprimento e período. Um dos dois, até porque os dois andam em conjunto, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Vamos utilizar aqui a frequência, essa daqui, ó. Então, a velocidade, o comprimento de onda que foi dado lá, ó, 0,08, e a frequência foi 20 Hz. Então, quer dizer que aqui vai dar 2 vezes 8 é 16. Então, nesse caso aqui eu tenho 0 aqui, tenho duas casas decimais, vai ficar 1,6 metros por segundo. Ou seja, ao multiplicar isso aqui, eu consigo 1,6 metros por segundo. Lembrando que metros por segundo é a unidade padrão de velocidade, tá bom? Agora eu vou falar para vocês também a respeito das propriedades fisiológicas do som, no qual vamos entrar a parte do estudo de acústica, que também está dentro de ondulatória, e também a parte da óptica geométrica, que nós vamos falar sobre alguns fenômenos da luz, beleza? Então, pessoal, quando a gente vai falar especificamente desses dois termos, que está dentro da ondulatória, que é a acústica e a óptica, lembrando o seguinte: sempre quando a gente pensar em acústica, vamos pensar que é o quê? É uma onda mecânica, que vamos destacar quem? Onda mecânica, aquela que necessita de um meio para se propagar. Esse meio pode ser um meio sólido, líquido ou gasoso. Então, nesse caso aqui, vamos lembrar de quem? Ó, do som, beleza? A acústica, ela se preocupa mais em estudar, no caso, as ondas mecânicas, no caso, por causa do som, tá bom? Então, olha aqui. Vamos destacar primeiro as propriedades fisiológicas. Essas propriedades fisiológicas, elas se dividem em três, que elas são volume ou altura. Professor, o que é que volume ou altura relaciona? Ó, relaciona a frequência. Relaciona a frequência. Isso aqui, qual é a consequência de relacionar a frequência? É por meio dessa propriedade fisiológica que vai gerar os sons graves ou então os sons agudos. Então a frequência, ela vai gerar um som grave ou então um som agudo. Lembrando que o som grave é quando a frequência é baixa, a frequência é pequena, e um som agudo é quando a frequência é alta. Bom, a intensidade. A intensidade, ela relaciona quem? Ela relaciona a amplitude, tá? Esse fato de relacionar a amplitude faz com que a intensidade ela proporcione um som forte ou então um som fraco, tá? Então quer dizer, quando alguém diz assim, fulaninho, vai ali, diminua o volume do som, está muito alto. Então se você vê esse termo, diminua o volume no contexto da física tem a ver com frequência. Então se ele diminuir o volume, ele vai fazer com que a frequência fique mais grave. Então está errado no contexto físico. Então o correto seria, diminua aí a intensidade do som, tá? Porque a intensidade tem a ver com amplitude. E quanto maior essa amplitude, mais forte é o som, tá bom? E a terceira propriedade fisiológica é o timbre. Essa aqui é de boa. O timbre é aquela que relaciona o formato da onda sonora, tá? Isso aqui caracteriza, que faz com que você identifique a voz de pessoas, dos seus familiares. Isso aqui caracteriza um som de determinado instrumento, tá? Ou seja, o que muda é o formato da onda. Então, falou em timbre, formato de onda.
Falou em intensidade, amplitude, som forte ou fraco. E falou em volume ou altura, frequência. Beleza? Dentro do estudo da acústica, temos ainda os processos de reflexão do som, que pode ser o eco e a reverberação. Vou falar um pouco bem rápido da reverberação. A reverberação acontece quando tem aquele prolongamento do som. Tá? E esse fenômeno de reverberação ele é bem comum, que você consegue perceber em locais como, por exemplo, nas igrejas. O som da reverberação é algo bem comum lá. Tá? Prolongamento, quando ele vai pronunciar alguma palavra, aquela palavra ela fica mais, parece que ela, a determinada sílaba, então a palavra ela se estica, passa mais tempo, tá? Sendo pronunciada. Mas o eco é aquela ideia de repetição. Você fala uma palavra, aquela palavra vai pegar uma repetição. Ou seja, você fala uma palavra estudar, aí fica estudar, 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 tá bom? Bom, então pessoal, pensa aqui comigo. Então, como é que essa ideia de repetição, vamos aplicar nesse exemplo. Um rapaz ele vai pronunciar determinada palavra e ele está a uma distância de 20 metros de um anteparo. Então vamos prestar atenção nas condições. A distância mínima até o anteparo é 17 metros, o tempo tem que ser maior ou igual a 0,1 segundos. Vamos pegar essas informações e vamos aplicar aqui na equação da velocidade. Velocidade é a variação do espaço sobre tempo ou distância sobre tempo, tá bom? Então, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. Lembrando de um detalhe, esse 20 metros é a distância para ir, mas também vai ter 20 metros para voltar, para poder ter a percepção, porque senão não vai ter, como ele perceber o eco. Então, se é 20 para ir, 20 para voltar vai dar 40. Tá? E o tempo, vamos achar? O que acontece? A gente fazer aqui a relação dos meus pelos extremos, vai ficar 40 dividido para 340. Você vai encontrar que vai ser aproximadamente aqui 0,11 segundos. Então preste atenção, 0,11 já é maior do que 0,1. Então comprova-se que o eco nesse caso vai acontecer. Beleza? Então, vamos falar de óptica. Óptica, quando você vê óptica, já lembra de quem? Luz. Ou seja, luz, uma onda eletromagnética, aquela que não precisa de um meio para que se propague. Ela, no caso, se ela não precisa de um meio, ela ocorre no vácuo. Tá bom? A fonte ela pode ser uma fonte primária ou então uma fonte secundária. Fonte primária é aquela que é um corpo luminoso, possui luz própria, as estrelas, o sol, tá bom? Uma fonte de luz secundária é aquela que é iluminada a partir de uma fonte primária. No caso, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Os meios que a luz pode ou não se propagar são os meios transparentes, no qual a luz passa totalmente, os meios translúcidos, a luz passa parcialmente, e os meios opacos, ou seja, a luz não passa. Se a luz não passa, você não consegue ver o que está do outro lado. No transparente, como já está falando, você consegue ver todos os detalhes da coisa. E no translúcido, você consegue ver, mas você não tem nitidez da imagem, os detalhes, tá bom? O translúcido é o meio termo. Os princípios. Princípio de propagação retilínea, a luz sempre se propaga em linha reta, tá? Independência dos raios, ou seja, a luz, se você tiver dois lasers, e eu ligo aqui os dois lasers, eles vão seguir seu caminho normalmente, eles vão se intersectar, mas cada um segue seu caminho normalmente, sem que um interfira o percurso do outro. Ou seja, os raios luminosos eles são independentes. Tá? E o terceiro princípio é a reversibilidade. Essa reversibilidade é que um raio luminoso ele pode bater e volta. Isso explica o fato de você estar diante do espelho e você ter sua imagem refletida. Tá bom? Dentro dessa parte de reversibilidade, também seguindo com a ideia da óptica, a gente tem a reflexão, refração e dispersão. A reflexão, ela acontece quando um raio incidente, o raio que chega, quando ele chega, ele incide, tá? Em uma superfície, tá? Esse aqui é a representação da superfície no espelho, e ele bate e volta. Então essa é chegou, bateu, voltou, reflexão, tá bom? Raio refletido, aquele que voltou. Temos também a refração. A refração ela não vai bater e voltar. Ela vai bater, o raio incidente chega, se encontra com a superfície, ele deveria seguir seu caminho normalmente. Só que devido a ele mudar o meio, ele vai apenas sofrer uma leve inclinação, uma leve variação do seu ângulo. Então isso explica essa situação aqui. Ó. Quando a luz bate, você tem uma colher dentro do copo com água, um copo transparente. A luz ela vai mudar de um meio para o outro, ou seja, ela vai sair do meio gasoso e vai para um meio líquido. Essa mudança de meio da luz faz com que
você tem a percepção que a colher parece estar quebrada, só que a colher não está quebrada, tá bom? É devido a essa mudança de meio, que é um fenômeno de refração luminosa. E a dispersão é quando você tem a luz, e a luz branca do Sol, ela bate, por exemplo, em um prisma e ela sofre um espalhamento, ela dispersa. Isso acontece na questão do arco-íris, quando a luz do Sol, ela incide, os raios solares incidem sobre as gotículas de água que suspensas na atmosfera, e isso dá um processo de dispersão para formar o arco-íris, tá? Então, até uma observação. A luz do Sol é uma luz branca, tá? E lembrando que o branco é a soma de todas as cores de luz. E o preto é a ausência de todas as cores. Isso explica o fato que você usar camisas, você usar roupas pretas, de usar o carro preto, ele tem a sensação que é mais quente mesmo, porque a luz branca ela vai incidir e se depara com uma superfície, uma cor que não tem nenhuma cor, a ausência de todas as cores. Então a luz branca vai incidir e vai ficar lá, não vai refletir. Agora se for um carro branco, camisa branca, a luz branca incide, como tem todas, reflete. Então tem até uma sensação que realmente parece mais frio, tá bom? Então, pessoal, espero que tenha ajudado vocês para os seus estudos e desde já agradeço bastante e desejo a todos ótimas festas juninas e também, ao mesmo tempo, um bom feriadão, tá bom? Valeu!